Hoje a gente vai ver os 3 episódios mais sombrios de Bob Esponja, que mostram que por trás do fundo do mar colorido e divertido da fenda do biquíni, existem histórias perturbadoras capazes de mexer com o nosso psicológico. Num desses episódios, o Bob Esponja perde completamente o controle da própria mente depois de ser infectado por um verme. Você tá preparado para ver isso? Então bora ver! O episódio Verme de Ouvido começa com Bob Esponja no Siri Cascudo cantando uma música bem irritante enquanto prepara os últimos hambúrgueres do dia. Depois de terminar os hambúrgueres, ele começa a fechar o restaurante, mas não consegue parar de cantar a música chata. Ele repete até que o Lula Molusco não aguenta mais. E para tentar se acalmar, ele liga o rádio. Mas adivinha? Tava tocando exatamente a mesma música. Bob Esponja pega o rádio para ele e começa a cantar junto, deixando bem claro que todo esse episódio vai girar em torno dessa música. Rodando e rodando o disco sem parar. Escute de novo, você vai adorar. Me impedir não é legal. Você tem que escutar o meu embalo musical. Du, 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 du. Bob Esponja fica tão distraído com a música que o seu siriguejo precisa lembrar ele de que tá na hora de ir pra casa. Só que durante o caminho, enquanto flutua e canta, ele encontra uma loja de música. E sim, a música irritante tá tocando lá também. Nesse momento, a obsessão de Bob Esponja começa a sair do controle. Chegando em casa, ele coloca o disco pra tocar e continua escutando a mesma música sem parar enquanto as horas se passam. Quando ele finalmente percebe, já está na hora de dormir. Mas, ao se deitar, algo estranho começa a acontecer. Ele começa a assobiar a música. E mesmo tentando tampar a própria boca, o som continua saindo. Bob Esponja até tenta resistir no começo, mas logo desce as escadas e volta a ouvir a música. Porque, como o nome do episódio diz, ele tem um verme de ouvido, que em inglês é um termo utilizado para descrever aquelas músicas chiclete que grudam na cabeça e você não consegue parar de cantar. Só que nesse episódio é literalmente um verme que entrou no ouvido dele. No dia seguinte, ele aparece no trabalho com uma cara de quem não dormiu nada. Seu siriguejo até briga com ele, dizendo que ele quase chegou atrasado. Mas nesse momento, a música já tomou a mente do Bob Esponja por completo. E tudo que ele consegue ouvir saindo da boca do seu siriguejo é a música. No fim, ele simplesmente desiste de tentar se controlar e começa a cantar sem parar. O que, é claro, atrapalha o trabalho dele e faz com que os clientes do Siri Cascudo comecem a ir embora. Como seu siriguejo não suporta a ideia de perder dinheiro, ele fica muito bravo e diz que se o Bob Esponja cantar mais uma vez, ele vai ser mandado para casa. Bob Esponja tenta explicar que não consegue se controlar, mas o seu siriguejo não tá nem aí. Mais uma vez ele tenta lutar contra a vontade incontrolável de cantar, mas a única coisa que ele consegue é pirar de vez, porque o verme já tomou o controle da mente dele, e aquele Bob Esponja alegre e divertido que a gente conhece desaparece e dá lugar a um Bob Esponja estranho, descontrolado, que sai do Siri Cascudo cantando e rindo sozinho, completamente surtado. O que você está fazendo? Chega, rapaz, vai pra casa por hoje. Me impedir não é legal. Embalo musical. No momento em que ele está saindo, Sandy entra no restaurante e vê o amigo naquele estado. Preocupada, ela pergunta o que aconteceu e Lula Molusco explica que ele ficou obcecado por essa música irritante. Sandy percebe que Bob Esponja corre um grande risco e que precisam ajudá-lo rapidamente. Enquanto isso, Bob Esponja vaga sem rumo pela fenda do biquíni, ficando cada vez mais pirado, até finalmente chegar em casa. Logo Sandy, Lula Molusco, seu siriguejo e Patrick chegam, encontram Bob Esponja e conseguem amarrá-lo a uma cadeira. Com ele preso, Sandy descobre o que está acontecendo e explica que ele está infectado com o verme de ouvido. E o único jeito de tirar o verme é com outra música contagiante. A Sandy e o seu siriguejo tentam expulsar o verme, mas as músicas que eles cantam não funcionam. Então o Lula Molusco resolve tentar, e ele consegue. Tudo bem, deixa comigo, mas só porque precisam de um artista com talento superior. Conseguiu!
Mais tarde, durante a noite, antes de dormir, Lula Molusco começa a assobiar a música que ele havia criado. Mas quando ele pega no sono, o verme reaparece e entra no cérebro dele através dos olhos. E assim, o episódio acaba. Se a gente comparar esse com os próximos episódios, ele não é tão sombrio assim, mas ele trata de assuntos pesados, como a insanidade. O Bob Esponja perde totalmente o controle da própria mente enquanto está infectado pelo verme. E se não fosse pela ajuda dos amigos, imagino o que poderia ter acontecido. O próximo episódio, chamado Turno Macabro, começa com o Lula Molusco fechando o Siri Cascudo. Mas bem na hora, chega um cliente. O Lula Molusco até tenta mandar o cara embora, mas ele fala: Não, nada disso. Eu não posso ficar aqui a noite toda. Eu tenho a minha vida. Tudo bem, se não quer o meu dinheiro... Dinheiro? E é claro, isso faz o seu sirigueijo aparecer bem na hora. Por algum motivo, ele nunca tinha pensado que se deixasse o Siri Cascudo aberto a noite toda, ganharia mais dinheiro. Mas, assim que percebe isso, decide que o restaurante funcionará 24 horas, deixando Bob Esponja e o Lula Molusco sozinhos no turno da noite. Isso, obviamente, deixa o Lula Molusco furioso, ao contrário do Bob Esponja, que fica muito animado com a ideia de trabalhar à noite e faz questão de deixar isso bem claro a todo instante. Estou trabalhando na cozinha. À noite. Bem forte. Ei, Lula Molusco, adivinha só? Estou cortando alface à noite. Olha pra mim, estou limpando o banheiro. À noite. Au! Eu queimei a minha mão. À noite. Depois de aguentar o irritante do Bob Esponja, ele decide se divertir um pouco contando uma história assustadora sobre um assassino. O Lula Molusco até diz que essa história saiu no jornal. Ele conta que há muitos anos existia um peixe na fenda do biquíni chamado Zé do Picadinho, que assim como Bob Esponja, também trabalhava na chapa do Siri Cascudo, mas era bem mais estabanado. Uma noite, enquanto cortava hambúrgueres, ele acabou se distraindo e cortou a própria mão. O corte começou a sangrar e, para estancar, ele colocou uma espátula velha e enferrujada no lugar da mão. Apesar de sobreviver, o Zé do Picadinho também foi atropelado por um ônibus e dessa vez não resistiu. Mas para piorar, no dia do seu funeral, ele foi demitido. Desde então, toda terça-feira à noite, ele volta até o Siri Cascudo no mesmo ônibus que atropelou ele para se vingar. Lula Molusco ainda explica que existem 3 sinais que anunciam a chegada do Zé do Picadinho. Primeiro, as luzes do restaurante começam a piscar. Depois, o telefone toca, mas ninguém fala nada. E então, o Zé do Picadinho chega. Ele atravessa a rua lentamente, sem olhar para os lados. Afinal, ele já tá morto. Bate 3 vezes na porta com a sua mão de espátula, abre ela devagar, se aproxima do balcão e pega você. Claro que tudo isso era mentira, inventada pelo Lula Molusco só para assustar o Bob Esponja. E ele mesmo admite isso. Só que algum tempo depois, o próprio Lula Molusco começa a ficar assustado. E o clima do Siri Cascudo também não ajuda em nada. Ele até reclama, dizendo que ficar aberto até aquela hora é uma ideia idiota, porque ninguém comeria um hambúrguer de Siri às 3 da manhã, quando do nada as luzes começam a piscar. No começo, ele acha que o Bob Esponja está por trás disso, mas nenhum dos dois estava perto do interruptor. Lula Molusco então culpa a fiação antiga do restaurante, mas enquanto está reclamando, o telefone toca. Quando ele atende, ninguém responde. O quê? O quê? Alô? Alô? Bela tentativa, Lula Molusco. Bela tentativa do quê? O telefone vai tocar e não vai ter ninguém por lá. Ah, essa já é velha. Bob Esponja, eu não tô fazendo isso. Nessa hora, não resta mais nenhuma dúvida. A história era real. Ele tenta avisar o Bob Esponja, que acredita ser só mais uma brincadeira para assustá-lo. Mas aí, um ônibus para bem na frente do Siri Cascudo. Bob Esponja acha estranho, já que aquele ônibus não passa tão tarde da noite. De dentro dele, desce uma figura sombria, com olhos vermelhos e no lugar da mão esquerda, uma espátula. Exatamente como o Lula Molusco havia falado. Lula Molusco grita desesperado. Bob Esponja percebe quem é e também entra em pânico. O assassino vai até a porta, bate 3 vezes com a sua mão de metal, abre e vai andando bem devagar
até o balcão. Bob Esponja e Lula Molusco aceitam o destino e se abraçam dentro do barco do caixa enquanto aguardam seu fim. Mas no final, o assassino não passava de um jovem que queria se candidatar a uma vaga de emprego. E o episódio termina bem, com todo mundo rindo e descobrindo que quem estava desligando e ligando as luzes era o Nosferatu. Diferente do episódio anterior, que aborda assuntos pesados com relação a doenças mentais, esse é visualmente mais sombrio, com o terror como principal tema. Mas, apesar de ser o mais sombrio, não é o mais perturbador. O mais perturbador é, sem dúvida, o episódio Criatura Zumbi Hambúrguer, que começa no Siri Cascudo, onde Bob Esponja termina de preparar 2 hambúrgueres, mas quando o seu siriguejo entrega eles para os clientes, eles não curtem muito, dizendo que tá tudo bem com os hambúrgueres, mas que eles querem alguma coisa nova. E todo mundo que tá no restaurante concorda com eles. Seu siriguejo então sugere que eles sejam os primeiros a experimentar um novo cardápio, que claramente não existe. Sem pensar 2 vezes, ele entra na cozinha e arrasta o Bob Esponja por uma porta secreta que os leva diretamente para um laboratório escondido. Lá, eles encontram Sandy, que já estava trabalhando em algo novo. Ela tinha acabado de criar um hambúrguer artificial que o Bob Esponja não achou nada legal e deixou ele bem desconfiado. Mas, como ele não manda em nada, seu siriguejo segue com a sua ideia e pede para Sandy fazer 200 desses hambúrgueres. Espera! Não! Não pode melhorar o hambúrguer de Siri. É a perfeição perfeita que não pode ser aperfeiçoada. Ele durou um bom tempo. Faz 200 desse pra agora. E é aí que o episódio começa a ficar bizarro. Sandy sai do laboratório com uma pilha de hambúrgueres e os clientes se jogam em cima dela para pegar um. Algumas horas depois, todos já tinham experimentado os novos hambúrgueres e até então tudo parecia normal. Só que logo isso começa a mudar. O primeiro a sentir os efeitos é justamente o seu siriguejo, que começa a se contorcer enquanto sementes de gergelim crescem nas costas dele, até que ele se transforma completamente em algo parecido com um monstro hambúrguer. Tudo bem? Tem semente de gergelim nascendo nas suas costas. O que é isso? O mesmo acontece com Sandy, Lula Molusco e com todos que comeram os novos hambúrgueres. Menos com Bob Esponja e com um outro peixe que desiste de comer bem na hora. O que não adianta muito, porque enquanto Bob Esponja escapa, um dos zumbis arranca um pedaço de si mesmo e força o peixe a comer, transformando ele também num zumbi. Os zumbis /monstros /hambúrgueres saem do Siri Cascudo e começam a infectar todos pela fenda do biquíni, incluindo um carteiro, o Patrick e até uma mãe com seus 2 filhos. Enquanto o caos acontece, Bob Esponja assiste a tudo, escondido na cozinha, sem saber o que fazer, quando de repente Sandy, transformada em monstro, aparece e tenta morder ele, que por sorte consegue escapar entrando em uma lixeira. Pouco tempo depois, a fenda do biquíni inteira já está infectada, restando apenas 3 pessoas. Uma delas é Bob Esponja, a outra é um repórter chamado Perch Perkins, que está ao vivo fazendo uma matéria e tenta entrevistar Bob Esponja. Mas, do nada, o Lula Molusco zumbi aparece e enfia um pedaço dele mesmo na boca do repórter. A segunda pessoa não afetada está nessa lixeira. Tem algum comentário sobre esse caos, senhor? Burt Perkins? Como sabia que eu estava aqui? É que eu tava dormindo nessa lixeira quando você entrou em busca de proteção. Ah, meu pedaço! Quem é a terceira pessoa não afetada? Antes de se transformar, Perch consegue dizer que o último sobrevivente não infectado é o Plankton. Sem saída, Bob Esponja corre até o balde de lixo. Lá, ele tenta explicar tudo o que está acontecendo, mas o Plankton não acredita. Até que os zumbis invadem o restaurante e infectam Karen. Depois disso, Senhorita Puff pega o Plankton e o transforma em um mini hambúrguer zumbi, deixando Bob Esponja sozinho mais uma vez. Encurralado, ele começa a subir uma pilha de sacos de lixo pré-cozido de segunda. No desespero, ele rasga um dos sacos e aquela gororoba do Plankton cai na boca do Patrick, transformando ele de volta ao normal. Puxa vida, eu tô me sentindo melhor.
Ou seja, a comida nojenta do balde de lixo é a cura. Bob Esponja percebe isso e começa a jogar um monte dessa comida nojenta na boca dos zumbis, salvando todo mundo. No fim, os clientes percebem que o hambúrguer de Siri clássico é insubstituível e admitem que não deveriam ter pedido nenhuma mudança. As cenas de transformação desse episódio são grotescas e o fato dos personagens arrancarem pedaços deles mesmos para alimentarem uns aos outros é bizarro, fazendo desse episódio, na minha opinião, o mais perturbador. Mas outros programas infantis também têm episódios bem macabros, e eu falo um pouco mais sobre eles no vídeo Episódios Sombrios em Programas Infantis. E às vezes, existem cenas ou episódios tão pesados que precisam ser removidos, muitas vezes nunca sendo exibidos. Eu falo sobre isso no vídeo Cenas Banidas em Desenhos Animados. Clique em um deles e a gente se vê lá. Até o próximo vídeo, tchau!